Robertão, você está bem? Está Sem dúvida. tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, Giba. Tudo na paz e com você. Graças a Deus. Agora um pouco descansado, né? Depois de uma semana corrida e de uma semana anterior, mais corrida ainda, né? Porque Sim, sim. nosso treinamento lá de locução na prática foi uma loucura, rapaz. Eu falando foram 16 pessoas inscritas e com 10 pessoas, assim, o tempo todo, a todo tempo, tirando dúvida, conversando. Rapaz, foi assim, foi alucinante, mas foi extremamente prazeroso, viu? Verdade. Inclusive, você, né, um dos participantes e parabéns aí pela tua jornada, viu, Roberto? Que isso. Eu tenho a agradecer mais uma vez, né, por essa oportunidade. Foi muito legal. De fato, foi um desafio para mim, né? Como eu te disse, tenho muita dificuldade com o estilo que eu escolhi, que era o popular, mas eu aproveitei para sair da minha zona de conforto, né? Se eu pegasse o estilo mais new, mais brando ali, teria ido sem problema, eu acho. Mas eu quis me desafiar, eu quis buscar algo novo e com você a jornada foi muito legal. Muito legais os feedbacks, muito legal os apontamentos. Então, só agradecer mais uma vez, porque você você possibilita com a sua didática, com a sua paciência, com que a jornada não seja tão desgastante, né? Pois essa é a ideia, cara. Eu fiquei pensando, porque não é a primeira vez que eu faço, né? Inclusive você participou de uma anterior, né, que era a apresentação de um programa de flashback, mas eu já havia feito outros desafios com outros formatos, era muito desgastante, cansativo, e aí a gente vai melhorando, melhorando, aí eu cheguei nesse formato, que foi esse mais recente aí do Desafio Prática de Locução, e que foi trabalhoso, mas foi bem prazeroso de fazer, né? Porque achei um jeito ali de conseguir dar um feedback no particular para cada um, enfim, de conseguir ouvir todo mundo, de depois no final de montar um portfólio. O formato que eu consegui fazer aí ficou bem interessante. Como eu disse, cansativo, mas bem prazeroso de fazer. E você não é a primeira pessoa que me fala que está me dando um feedback positivo, né? Então, eu acho que eu acertei. Tem uma outra coisa ainda para ajustar para uma próxima vez, mas eu acho que foi muito legal e graças a vocês, cara. Essa turma foi muito legal, né, Roberto? Tinha muita gente boa, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E quando eu ouvia o trabalho dos colegas lá, eu pensava em desafiar mais, em fazer melhor para estar no mesmo nível, no mesmo patamar, porque a turma é muito boa, assim, gente com talento, gente com dom, gente com a vivência já do rádio, e isso só nos motiva a querer fazer melhor, né, para estar no mesmo patamar que eles aí. E quando a gente ouvia, né, é muito legal, coisa profissional mesmo. Muito bom. Roberto, vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta. Para esse desafio aqui, o que te chamou a atenção para você participar? Porque você, né, veio de um outro desafio, aí você ficou sabendo desse desafio por onde? Bom, através das postagens do Instagram mesmo, né? E você colocando testemunhos, colocando participações de outras pessoas, e aí eu falei, eu preciso estar junto de novo, né? Porque a primeira foi muito legal, né? Naquele estilo que nós fizemos lá. Flashback? E isso. E aí a vontade de estar participando, de estar na ativa mesmo, né? Porque então, de vez em quando, nós fazemos o exercício de locução, mas não é sempre, né? Não é a finalidade do curso. Então, a possibilidade de praticar, a possibilidade de estar, como eu te falei, buscando me desafiar, buscando sair de uma zona de conforto, e preparar portfólio, ter portfólio, né? Eu acho que o grande desafio para quem não é da área, não está na área ainda, é produzir, é ter um portfólio, é ter uma diversificação de possibilidades, né? Então foi o que me levou a estar nesse desafio novamente. Que você achou ali? A tua primeira impressão? Porque no outro desafio tinha uma outra dinâmica. Esse desafio aqui, como você escolheu, né, a locução popular, qual foi a tua primeira impressão ali, o primeiro dia, né, o primeiro desafio, que é a abertura e a escalada, né? Para quem está vendo aqui, né, a dinâmica é o seguinte: eu bem cedinho, eu explico, demonstro
E aí o participante ele tem o dia todo ali para gravar, regravar, apagar, fazer as suas anotações, colocar a sua personalidade e no final do dia mandar a melhor gravação. E qual foi o impacto ali no primeiro dia? O que você achou? No primeiro dia você fez uma descrição de cada um dos estilos, quem era o público, que antes de começar a falar, a fazer o estilo, nós precisávamos saber com quem a gente estava falando, né? Quem era o nosso ouvinte, qual o público-alvo de cada um. Então, isso foi o que mais me impactou. Porque a leitura que você fez de cada um dos 3 estilos, e principalmente o estilo que eu ia fazer, eu nunca tive essa leitura, entendeu? Então, antes da primeira aula, eu já cheguei, assim, já estava maravilhado com essa explicação que você deu. Mas a primeira lição, o primeiro estilo foi o primeiro dia, né? É uma abertura. É que assim, você fazendo é muito natural, é muito legal, e aí a gente vê o quanto tá longe, né? O quanto eu precisei me desafiar, o quanto eu precisei elevar, me colocar próximo do ouvinte, ser o amigão, no meu caso, no estilo popular, né? Você sempre nos pontuava isso. Você é o amigão, você é a companhia daquele ouvinte que está no transporte, que está no trabalho. Então, o saber com quem eu estava falando, eu acho que foi o que mais. É a lição que eu levo, assim, fundamental desse exercício foi essa. Saber com quem eu estou falando. Cara, isso é muito legal, cara. Você vê, né? Para mim, uma coisa tão do meu dia a dia que estava na minha cabeça, na minha caminhada, e você não imagina que as pessoas não têm. É até meio óbvio, assim, mas as pessoas não sabem disso. E você não é a primeira pessoa que me fala. Teve um rapaz, o Arley, que eu conversei, ele falou: Giba, eu não fazia ideia do que você estava falando. Assim, poxa, como assim estilo? Como assim com quem eu vou falar? E aí você explicando claramente. Inclusive, hoje, se ele chegar numa emissora de rádio, se alguém perguntar aí qual o estilo, bom, agora é o seu estilo, agora que é o seu estilo, eu preciso saber quem ouve esse estilo. E aí eu vou estudar. Então, assim, cara, isso para mim foi, como eu te disse, né? Quando você compartilha, você aprende muito, cara. Eu aprendi demais também nessa jornada. É, porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua velocidade, cada um tem um entendimento, cada um tem um desenvolvimento, cara. E eu aprendi muito a. Porque a grande questão da locução, né, Roberto, mais do que falar é ouvir, né? É você prestar atenção, é você perceber as coisas. Então, eu percebi muita coisa que na próxima edição que eu vou fazer em breve, aí eu já vou colocar ali, né, aquilo que eu aprendi, mas realmente, cara, é isso. Então, assim, o primeiro dia, aquela abertura, aquela coisa toda, foi muito legal. Você vê que no grupo, inclusive, tinha uma pessoa lá, cara, que eu estou conversando particularmente, que não fazia ideia também de leitura. Então, isso até é uma preocupação para o próximo curso, né? Não excluir essa pessoa, mas fazer uma turma especial para quem realmente nem lê, sabe? Fazer uma coisa bem particular. Porque você vê, uma preocupação para uma próxima vez é se a pessoa realmente tem um mínimo de nível de leitura, né? De leitura, de interpretação, porque senão eu não quero matar o sonho de ninguém, né? Então eu estou aqui pensando, quebrando a minha cabeça, como é que eu vou ajudar mais efetivamente, né, uma pessoa nessa condição que tem vontade de fazer, mas falta até condição, né, de leitura, de entendimento, mas enfim, isso é assunto para outro dia. E me fala uma coisa, nesse desafio, o que você achou mais... obviamente você já falou que o mais difícil é se desafiar no popular, mas além disso, o que era desafiador além do estilo popular para você nessa jornada? O que você achou? Bom, além de me colocar no estilo, além de me levar a colocar como a fazer o ouvinte, né, me entender, me escutar, a levar a ser o amigo dele de verdade, eu acho que os estilos, né? Foi uma semana que eu ouvi muito o popular, que nem eu te falei, eu precisava estar imerso mesmo para saber como que o pessoal do popular, como que o Robson Ramos, que também ele deu uma pincelada, né, pra gente, eu achei legal pra caramba também, a Ana, e eu fui levado a ficar imerso no estilo popular, né, tá mais perto também,
porque que eu te disse, quando criança eu escutava muito o estilo UAM, que é aquele amigão da dona de casa, da senhora que faz mercado, que compra o remédio para dor, né? E o amigão do FM é um pouquinho diferente, né? É um pouquinho mais dinâmico, é a pessoa da classe popular, mas que ela se locomove, ela trabalha, não é necessariamente, pode ser também, mas não é necessariamente a senhora que está pendurando roupa no varal, né? Que é a visão que eu tenho da minha mãe escutando ele Correia, o Paulo Barbosa pendurando roupa no varal e eu lá brincando, né? Molequinho lá. Então foi isso que me chamou a atenção, a peculiaridade desse estilo, né? Que é o FM popular. Maravilha. Só um minutinho, fala, Firante. Já estou indo já, 10 minutinhos. Roberto, vamos lá. O que mais que eu preciso saber de você? Então, beleza. Fizemos ali todas as partes do programa, a leitura das notas, a prestação de serviço, teve a previsão do tempo, tudo isso como é que foi para você fazer também com uma linguagem popular? Como é que foi cada parte do programa, passar por cada parte do programa? Giba, foi muito prazeroso, foi muito legal. Eu faço meu jornal, que é o Jornal do Cabrito, no YouTube, e a gente também fala de notícias, lê nota de jornal, lê previsão do tempo, mas com uma leitura para um rádio jornalístico, né? E esse formato levado para o popular, cara, eu achei prazeroso mesmo, de verdade. Por mais que eu estivesse me desafiando, eu tava gostando de estar fazendo aquilo, a comunicação com o ouvinte, que de fato é o cara que está preocupado, não vai perder a hora, cuidado, se você sair agora vai ter rodízio. Cara, isso é muito legal. A forma como da nota de trânsito, né, que é algo que eu acompanho seu, das leituras de boletim de trânsito, aquilo que eu acho sensacional também, tivemos a oportunidade de fazer, né, com a leitura popular. Então, é muito prazeroso a gente... Porque é a forma que eu gostaria que conversassem comigo, né? Então, eu estar fazendo isso, ao contrário, foi muito legal. De verdade, foi muito prazeroso, foi bom, foi legal. Não foi nem... Por mais que fosse desafio, eu não fiquei com a faca no pescoço, sabe? Fazia com muito prazer, com muita alegria. Muito bem. Inclusive, você... eu sempre explicava, né? Em cada desafio, eu falava, olha, coloca a sua personalidade, pega o texto, reescreve se for o caso, faz as marcações. E você, acho que foi o único que realmente pegou isso, né? Inclusive, desanunciou outras músicas, pegou outras notícias aí. Isso eu achei fantástico, porque, assim, não é o que está ali, é o formato que você precisa entender como é que você vai falar com a pessoa. Isso eu acho que você pegou bem legal. No final, ouvindo todo o programa completo, que inclusive você vai montar, depois você me mostra. Eu acho que ficou muito legal. E eu queria saber, Roberto, para a gente finalizar aqui, como é que você sai desse desafio? Né? Você saiu do primeiro lá, a gente teve um feedback do flashback muito bom, que é um estilo ali que, né, na nossa praia, no nosso target, as músicas que a gente gosta, né, o jeito de falar, ali para você foi sussa, você tirou de onda. Agora, como é que você sai desse desafio? Realmente foi um desafio fazer popular todos os dias, foi do dia 20 ao dia 26, chegou no último dia ali, qual o balanço que você faz? Giba, antes de te agradecer por esse desafio, eu tenho que te agradecer por aquele desafio, porque eu lembro que você me deu um feedback que eu tinha sobre procurar fazer algo em relação a podcasts, né? Você, no outro desafio, que teria um pouco mais de facilidade, e um mês depois acabou conseguir fazer o curso de produção de podcast no Senac, né? E desse desafio, a lição que eu levo cara, que é possível, né? Por mais que seja algo diferente, por mais que seja algo que não é a nossa linha, não é aquilo que eu consumo, mas que é possível, né? Porque eu vejo também outros locutores que assim, o estilo dos caras, perdão, o cara ouve rock, o cara anda de Harley Davidson, mas quando ele senta lá para fazer o AM ou o FM popular dele, ele conversa, né? Ele tá lá com o ouvinte o tempo todo.
e eu acho sensacional. Então, a possibilidade de trazer isso para mim, de pegar as ferramentas, e você com toda a sua paciência, com toda a sua didática, cara, cada feedback, se mesmo não estando legal, você nunca chega dando no meio, né? É sempre, ó, é assim, mas pode melhorar. Então, cara, é sensacional. Levo assim com muito carinho, saio melhor, né? É um projeto que eu saio melhor do que eu entrei. Vou utilizar as ferramentas, vou levar isso, né? E quero estar em todos os próximos aí que tiver, eu quero estar junto aí, porque, cara, esse seu projeto aí, desafio de locução, é sensacional, né? Porque na escola, nos cursos, a gente está lá com outros colegas, a gente está. É um professor para vários colegas, e você teve isso, mas na sala de aula, uma aula de 3 horas e meia, a gente não tem tempo de fazer, no máximo você consegue fazer 2 vezes o exercício, né? Você vai fazer uma vez, o professor vai lá, dá o feedback, você melhora uma coisinha tal, mas a gente muitas das vezes não tem o equipamento em casa, não tem como treinar, então fica no esquecimento. E o que foi feito aqui era no nosso tempo, era quando dava, né? Durante o dia, tínhamos o dia para fazer isso, você lá sempre online, sempre dando a consultoria. Então, foi sensacional. Eu indico, recomendo para todos, façam os próximos. O Giba é um cara sensacional, fora da curva. Né? Só tenho a agradecer por conhecer esse cara. É verdade mesmo. Cara, só agradecer a você, aos colegas que facilitaram, né, que tornaram possível. Cada colega lá indo lá, apoiando, curtindo, né, quando a gente postava, dando apoio, falando, cara, legal, continua assim. Então, agradecer a todos também. Essa coisa de comunidade ali era uma coisa importante também, né? Ter uma comunidade, Sim. ter a troca de ideias, quem sabe, né? Troca de oportunidades. Isso é muito legal, cara, muito legal. Muita gente boa. Roberto, eu que te Sim. agradeço. Em breve teremos um desafio prática de locução publicitária ou artística, que aí eu vou fazer no mesmo esquema, a gente vai fazer, né, locução comercial, publicitária, vou explicar tal. Se você quiser participar, ex-alunos têm condição especial, então já fique sabendo que tem uma condição especial, mas eu vou bolar isso direitinho para poder passar para todo mundo, mas vai em breve teremos esse desafio, né, de introdução à locução publicitária. Cara, muito, muito obrigado por, né, disponibilizar o seu tempo nesse sabadão aí. Fiquei muito feliz com tudo que você falou. O objetivo realmente, não só você, mas eu, entrar de uma maneira e sair melhor como instrutor, como mentor, eu saio muito melhor. E ouvi de você que você sai melhor, e realmente eu atesto, saiu muito melhor. Óbvio, né? Temos caminhos, eu, você, todo mundo, né? A crescer, a galgar no popular aí, porque é aquela história também, né, Roberto? Eu acho que eu até comentei lá. Existem estilos dentro do popular. O popular não é uma coisa. O popular é o popular Zebete, o popular é o Robson Ramos, o popular é um ratinho. São vários estilos de popular, né? Tudo vai depender do Sim. arquétipo emissora que você vai trabalhar, você vai entender, ó, a gente está falando para esse público aqui, é um público CD, mas é um público assim, tal, o tipo de música, o tipo de prêmio, a trilha, o arquétipo, tudo vai depender. Então, existem tipos de popular, tipos de adulta, tipos de jovem, né? Por exemplo, o jovem tem a dance music, a jovem tem o rock, tem vários estilos e por aí vai. Mas, cara, foi uma jornada muito, muito legal. Muito obrigado, cara. Sucesso, tem o meu contato. A gente está aí, tem lá o grupo, os outros colegas. Precisou, é só chamar. E a gente agora estamos unidos aí na comunicação para o resto da vida. Pode contar comigo. No que eu puder ajudar, vou estar sempre à disposição. Sem dúvida, Giba. A recíproca é verdadeira, estamos aqui para contar, pode contar com a gente no que for necessário. E a gente, eu estava pensando isso comigo hoje, né? Quanto mais a gente. Aquilo que o filósofo falava, né? De só sei que nada sei, é válido, porque quanto mais a gente faz curso, quanto mais a gente se especializa, vê que quanto mais precisa melhorar, né? Então, a educação continuada, o estudo, o aperfeiçoamento é sempre necessário. E enquanto você tiver com esse projeto, com esses projetos, eu fazer o possível para estar junto aí, porque você, como eu já disse,
não sendo redundante, você é o cara nota 10, né? E é muito legal estar do seu lado, estar aprendendo, né, com toda a experiência, com toda a carga que você traz aí no rádio, toda a experiência, então foi muito legal ter aprendido. E só agradecer, desejar todo sucesso aí para você e para todos os colegas também. Querido, bom sábado, bom fim de semana, tamo junto. Igualmente, Giba, um abraço a todos.